Paz, Senhor, irmãos e amigos que estão agora neste canal. Eu primeiramente quero pedir que vocês deixem o seu like, já se inscrevam no canal e compartilhem para que esta palavra venha alcançar outras pessoas. Hoje a gente vai estudar sobre Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, um texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Coloca a vinheta aí. A tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, fala o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando-os ele teve fome. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. A palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus Cristo, após ser batizado, Lucas 3, Mateus capítulo 3, a Bíblia nos diz que ele tem um encontro com o João Batista. E quando ele encontra o seu primo João Batista se acha numa posição muito menor e diz: eu não posso batizar você, Jesus. Mas Jesus olha para João e diz: olha, você tem que me batizar porque a profecia tem que se cumprir. E a gente vê o João Batista se humilhando, mas quem se humilha mais do que João Batista é o próprio Jesus descendo. Eu falo sempre que Jesus, ele desceu ao mais baixo nível. Ele estava no céu, desceu, e quando ele desce na terra, além de descer na condição de ser homem, ele também vai ao Jordão e desce ao rio. Mesmo sem pecados, ele foi batizado. E enfim, a palavra de Deus nos diz que quando ele sai, já cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido por esse mesmo Espírito que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Este mesmo Espírito agora o conduz ele ao deserto. E quando conduz ele ao deserto, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Houve uma preparação. Foi batizado e agora foi conduzido. E o que me deixa, o que a gente vai focar neste estudo, neste vídeo, é que quando ele é tentado pelo diabo, o diabo olha o que Jesus aparentemente estava querendo. Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água. Jesus estava 40 dias sem comer. Então, a Bíblia nos fala que Jesus teve fome. E por esse motivo, Satanás o tentou falando assim: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus foi tentado porque ele sentiu algo, fome. A tentação só vem na sua vida quando você sente algo, quando você deseja algo. Tiago capítulo 1, vamos ver aqui na Bíblia que eu recebi aqui, King James 1611. Tiago capítulo 1, versículo 14 fala o seguinte: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Isso significa que o homem só é tentado pelo diabo e atraído quando ele deseja algo. Jesus, ele estava num momento de fraqueza. Jesus estava no momento em que ele desejava algo, ele desejava comer. E naquele momento, Satanás então tentou se aproveitar de Jesus. Satanás então agora aparece para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E quando a palavra do Senhor nos fala de pão, é quase impossível para mim, Paulo Silva, não pensar em necessidade. Porque o pão
é a necessidade do homem. O pão é algo que o homem necessita para sobreviver. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: dai a nós o pão de cada dia nos dá hoje. O pão, a necessidade do homem, a base da sobrevivência do homem. Jesus estava aparentemente morrendo, mas ele estava alimentado, não daquilo que o corpo precisa, mas do que a alma precisava. E ele então dá uma resposta ao próprio diabo. O diabo tenta, então entenda o seguinte: o diabo só vai lhe tentar pelos seus próprios desejos. Muitas pessoas hoje são tentadas, jovens, tentadas através do vício, através de jogos, através de relacionamentos, através de sentimentos, emoções. E isto, Satanás olha aparentemente para você e vê a sua fraqueza. Ele estudou a sua fraqueza. Satanás passou 40 dias tentando o nosso amado Senhor Jesus. E quando ele tenta Jesus, ele começa a notar a fraqueza de Jesus, porque o seu corpo precisava de algo, o seu corpo precisava de alimento. E o Jesus nos diz no versículo 4, ele cita uma passagem que está escrita em Êxodo, quando Deus fala que nem só de pão vive o homem. No caso, Moisés escreve: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Não é da necessidade diária que você vai sobreviver, não é da necessidade humana que você vai sobreviver. Eu não estou querendo necessidade humana, eu não estou querendo, Jesus dizendo: eu não estou querendo, Satanás, o alimento que vai saciar este meu corpo. Eu não estou querendo, Satanás, o alimento que vai me dar prazer, vai me dar forças, entre aspas, mas eu quero um alimento que vai me dar uma força que eu vou conseguir resistir às tentações, uma força que eu vou conseguir suportar as tentações. Mas como, Paulo? Como eu vou suportar as tentações? Eu vou te explicar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus estava sujeito a Deus quando desceu ao Jordão. Deus então se manifesta e diz: este é meu filho amado, em que me comprazo. E logo após estar sujeito, você consegue sim resistir às tentações do diabo. O diabo enfim aparece para Jesus, e Jesus, sujeito a Deus, resiste ao diabo e o diabo foge dele. Então, para você conseguir resistir às tentações, para você conseguir vencer as tentações do diabo, você tem que primeiro estar sujeito a Deus. Muitas pessoas hoje pregam: você tem que resistir ao diabo, mas é impossível você fazer o diabo fugir de você apenas resistindo. Apenas resistindo, você não vai fazer Satanás correr de você, fugir de você. Você tem que estar sujeito a Deus, sujeito ao Todo-Poderoso, sujeito a Jeová, a Javé. Você tem que obedecer os seus mandamentos. Jesus, ele não era qualquer um. Jesus estava aqui sujeito a Deus. As pessoas que vencem as tentações do diabo não é porque ela em si encontra força. As pessoas não encontram força em si mesmas para resistir ao diabo. Porque a carne almeja o pecado, a natureza humana almeja o pecado, mas quando alimentamos o nosso espiritual, queremos desejar não o pão que alimenta esta carne, mas o pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Quando tu alimenta a tua alma no jejum, na oração, você consegue resistir às tentações. Você não vai conseguir vencer o vício. Você não vai conseguir vencer as drogas, as bebidas.
você não vai conseguir vencer o pecado de qualquer forma. Você só vai vencer quando você estiver sujeito a Deus. Jesus estava se alimentando o espiritual. Jesus estava em oração. Jesus estava em jejum. E então o espírito fica mais forte, porque a carne, já diz as escrituras, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Só vai prevalecer quem você mais alimenta. Só vai prevalecer aquele que você tem alimentado cada dia. Ali, se alimente mais na palavra. Coma mais desta palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a sua alma. Fique com Deus. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esta palavra de Deus para amigos, para pessoas que estão próximas de você. Compartilhe. Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Shalom.